Nós temos aqui a professora Catarina de Fátima Gever, que é professora e pesquisadora na Universidade Regional de Blumenau, graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado em Psicologia Social e da Personalidade pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em Psicologia Social pela PUC do Rio Grande do Sul, é membro da Associação Brasileira de Psicologia Social, ABRAPSO. Atualmente, exerce a chefia de Departamento da Psicologia da Universidade Regional de Blumenau. Professora Catarina, bem-vinda. Vai falar para a gente sobre a saúde do servidor público. Gostaria de, cumprimentando os colegas da mesa, né, também tive uma jornada como técnica de enfermagem antes de entrar na universidade. Tive um tempo de passagem pelo SINCEPS, que é o sindicato da nossa universidade, na direção de formação do SINCEPS, lá em Blumenau. Pedir desculpas a vocês, eu estou bastante resfriada, a voz, como aqui temos vários trabalhadores da educação sabem, nós começamos na FURB o semestre na segunda-feira, e ainda não parei de dar aula durante a semana, então a voz já foi para o pacote. Não tem voz que aguente uma jornada, às vezes, de 8 horas aula por dia, né? E os jovens hoje, cada vez mais, haja voz para disputar com o WhatsApp e o mundo, né? É nós e o mundo na sala de aula. Primeiro, que eu me sinto honrada em fazer parte da história dos trabalhadores públicos do município de Jaraguá do Sul, porque fui convidada a esse primeiro congresso. Eu venho de uma área de estudos em que o conhecimento da história ele é um conhecimento extremamente importante, e momentos como esses não são apenas momentos circunstanciais, eles são um marcador no caminho. A história dos trabalhadores do serviço público do município de Jaraguá do Sul não vai ser mais a mesma depois desse encontro. Porque os trabalhadores, quando se juntam e debatem o seu cotidiano, eles mudam potencialmente, porque as lutas serão muitas na sequência, mas eles mudam o rumo da história. Então, eu sei que é extremamente difícil preparar um congresso, eu sei que é bastante, como psicóloga, eu diria ansiogênico, vai dar certo ou não vai dar certo. Eu diria, né, Luiz, mesmo que dê tudo errado, já deu certo, porque ele aconteceu. Mas como a gente tem tanta gente aqui dentro, eu tenho certeza que muita coisa vai dar muito certo. E o que não der certo dessa vez, no segundo congresso, vai dar mais certo, e no 58º congresso, mais certo ainda, porque, se vocês me permitem, existe um grande amigo meu, uma pessoa sem a qual a minha vida como professora não seria possível, e também é amigo, eu sei, de muitos que estão aqui. O velho camarada Karl Marx dizia: trabalhadores do mundo, univos, e é só da unidade dos trabalhadores que nascem os nossos direitos. Os nossos direitos não são concessão, não são presente, não são fruto de ato de magia. Os direitos dos trabalhadores são, sobretudo, fruto das lutas que os trabalhadores desenvolvem em momentos grandiosos, como um congresso, mas em momentos que nós tornamos grandioso com o nosso trabalho, que é lá no dia a dia, em cada local de trabalho onde nós estamos. E essa frase do Marx, para não ficar só como uma frase, eu penso que os trabalhadores e as trabalhadoras desse município, talvez uma das grandes tarefas que a ação sindical tenha hoje é recuperar a característica de um coletivo que, ao se deparar com os problemas da realidade, se dispõe a estudar, a pensar sobre isso. Está aqui uma professora, seria inconsistente se eu não dissesse que o estudo e o conhecimento são importantes. E eu vou tentar organizar, porque nós vamos pensar sobre a saúde do trabalhador no serviço público, e falar disso quase seria... Eu conversava com um colega, professor também lá da FURB, e dizia para ele assim: o que eu vou falar sobre a saúde? Ele assim, talvez o que mais a gente tenha para falar é ficar quieto ou chorar. Porque saúde do trabalhador hoje, né,
ele falou assim, você podia fazer uma brincadeira com os colegas, um jogo, né? Atira a primeira baguinha quem nunca tomou um Rivotril, né? E quem não tomou um Rivotril, né? Atira a primeira baguinha quem nunca tomou um Rivotril, né? Rivotril e afins. Aí hoje eu não tomo Rivotril, tomo uma cachaçinha. Não, hoje eu não tomo nem o Rivotril nem a cachaçinha. Hoje eu vou fumar um pacote a mais de cigarro. Hoje eu vou comer um prato a mais de comida. E aqui começa talvez o primeiro e mais importante problema de saúde que afeta, né, os trabalhadores do serviço público. A condição de sabermos quem nós somos. Porque se nós não temos ideia de quem nós somos, como nós vamos empreender a luta que é nossa tarefa, como nós vamos regaçar as mangas e trabalhar por um mundo que a gente quer e que a gente precisa que aconteça. Eu vejo que a gente pode organizar essa fala sem muita... Fiz uma cola aqui, porque é difícil assumir tarefa importante sem ter um roteiro, né? E a gente pode falar longamente sobre o que é o mundo do trabalho hoje. E cada um de nós aqui sabe. Quando você levanta logo de manhã cedo, ou quando você logo de manhã cedo vai dormir porque virou o turno, fazendo segurança, se bem que eu não sei aqui se a segurança é privada ou... Não? Mas assim, ó, a nossa condição de trabalho diz respeito diretamente, eu penso hoje, sobre 2 pontos. Cada vez mais, e quem tem bastante tempo de serviço público sabe olhar isso ao longo da própria história de vida. As condições de trabalho estão piorando. Por incrível que pareça, é fato isso. Pode ser que a estrutura da creche onde eu trabalho melhorou, pode ser que a estrutura da unidade de saúde onde eu trabalho até está mais adequada, mas o que acontece? Por que ela piora quando o ambiente físico, inclusive, parece estar melhor? Porque eu, trabalhador, tenho que produzir mais. Eu tenho que fazer muito mais, porque hoje me dão uma mesa a mais, mas me tiram um colega da frente de trabalho. Eu faço por mim e faço por ele. Então, como eu vou ter condição de perceber quem eu sou, quando eu sequer tenho tempo, e alguns colegas sabem que o que eu estou dizendo é a mais absoluta verdade, eu sequer tenho tempo de responder à necessidade da fisiologia do meu organismo. Eu não tenho tempo de ir ao banheiro, eu não tenho tempo de tomar água, eu não tenho tempo de comer. Todas essas coisas vão produzindo um corpo que adoece e um psiquismo que sofre intensamente. E vocês sabem que as criaturas, quando sofrem demais, elas se acostumam com o sofrimento. E essa é a maior de todas as doenças que podem afetar o trabalhador. Que nós nos acostumemos com as correntes que nos tolhem a liberdade. Quando nós passamos a achar que corrente que tolhe a nossa liberdade é adorno, é um debate político, eu sei, cada categoria vai fazer esse debate, mas lá na universidade onde eu trabalho, tem uma discussão grande sobre vale alimentação. E muitos companheiros da universidade, não, tem que ter vale alimentação. Quando eu era do sindicato, eu dizia, eu não quero vale alimentação, eu quero salário. Eu sou trabalhadora, eu quero decidir quanto eu compro, onde eu compro, porque tem muitas modalidades estranhas de vale alimentação. Mas eu dizia e digo isso, eu quero decidir e, sobretudo, quando eu for uma trabalhadora que meu corpo já tiver perdido a força de produzir, eu quero esse dinheiro incorporado no meu salário. Eu não quero depois, é uma posição pessoal, companheiros, não é uma... Mas é uma posição... Porque todas as coisas que eu quero fazer de modo não pago, elas são eleição da minha consciência. Eu quero ajudar na igreja da minha comunidade, eu quero ajudar no terreiro que eu frequento, eu quero ajudar no partido político que eu milito, eu quero ajudar no sindicato. Eu posso fazer essa escolha da minha livre vontade, mas salário é direito do trabalhador. E eu não quero moedinha de trocado quando o que paga o meu direito é nota graúda dessas que a gente nem enxerga mais circulando no mercado, né? Essa precarização ela é uma coisa bastante sorrateira, ela vem disfarçada em condições de trabalho
e vem disfarçada numa forma muito profunda de controle. Nós temos agora na saúde, lá em Blumenau, porque como eu sou professora da universidade, os nossos alunos vão fazer estágio nas unidades de saúde, a implantação de um sistema informatizado. Nossa, que legal, informatizou. Só que o nível de sofrimento dos trabalhadores da saúde com a informatização do sistema aumentou tremendamente. E o gestor que pensou a implantação do sistema não pensou em como suprir de condições o trabalhador que vai operar aquele sistema. Gastou uma imensa quantidade de dinheiro, e é muito legal, os programas funcionam, agiliza para os usuários, que também somos nós, mas não pensa na estrutura de suporte, inclusive do tempo. E esses dias, tem uma semana, eu estava num congresso na Universidade Federal, e eu achei um livro incrível chamado Sobre o Cansaço. As pessoas já estão escrevendo sobre o cansaço. É um livrinho bem pequenininho, acho que o rapaz cansou de escrever, então ficou um livro pequeno. Mas é um livro que diz coisas impressionantes. E, dentre essas coisas impressionantes, ele começa a mostrar que o cenário do trabalho contemporâneo ele está marcado por um constatável aumento de número de horas trabalhadas. Quem tem aqui 10 anos, 15 anos de carreira como servidor público municipal sabe que trabalha hoje, 2015, mais do que trabalhava no ano 2000. E sabe por que trabalha mais? Porque não trabalha só no serviço público. Quem daqui trabalha só no serviço público? Vocês não lavam mais roupa, não arrumam mais a casa, vocês não levam mais o carro na oficina, não faz manutenção, só no serviço. É mentira. A gente trabalha muito e a gente começa a ter que aprender a fazer coisas porque aquele dinheiro que paga o nosso trabalho já não paga o nosso trabalho de maneira suficiente. Quem aqui nunca ou não está vendendo Natura, Avon, calcinha, camiseta para complementar o que devia ser salário? Para eu poder chegar em casa, banhar o meu corpo, dançar o meu corpo, fazer meu corpo comer, fazer meu corpo sentir o que é o direito de viver com felicidade. Mas aí eu não tenho tempo. O tempo é a coisa mais preciosa e é a primeira coisa que essa flexibilização produtiva nos tira. Eu preciso de tempo para ser gente. Mas trabalhador não precisa ser gente, trabalhador precisa trabalhar. O acúmulo de atividades, que não acontece só no espaço de trabalho, o aumento do ritmo. Eu lembro, por exemplo, quando eu estudava no ensino fundamental e a gente ganhava o boletim, né? Era bonito, assim, o boletim da escola básica municipal, com uma florzinha, achava lindo aquilo. O trabalho da professora é preencher aqueles boletins. Hoje você tem muitas escolas com sistema informatizado de avaliação dos alunos, que você teve que ter um empenho em aprender a operar o sistema, que você cria uma relação em que não existe uma pessoa material por detrás do produto que pode ser acessado na internet. Eu falo, claro, aqui de uma relação do ensino superior, mas eu não duvido que muito em breve isso vá chegar também, já chegou nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio. Isso é o quê? Acelerar o tempo. Para quê? Está online, né? Você já não precisa. E depois, você ainda tem que levar o seu. A gente brinca lá com um grupo de pesquisadores que tem na FURB, assim, ó. Quando uma trabalhadora que, na nossa concepção, está no limite já quase de escravidão, uma faccionista, ela vai costurar numa facção. Ela chega na facção, tem uma máquina de costura lá. Se bem que agora eu já andei sabendo que a coisa já ficou pior. Mas ela vai para a facção, tem uma máquina de costura. Nós brincamos que, para dar aula na universidade, se ela fosse comparada a uma facção, nós temos que levar a máquina de costura, porque nem a máquina de costura eles dão. Então, eu tenho que comprar o computador, eu tenho que organizar e pagar os programas, eu tenho que pagar um provedor de internet para que eu possa trabalhar bem. Olha o que é exigido de um trabalhador. E como é que a condição de existência desse trabalhador não vai ser afetada? Nós já vamos ver na sequência como é que isso acontece.
Você é bom se você dá resultado. E você dá resultado quando você está no ambiente de trabalho. Eu já vi de vivos olhos uma cena que para mim é emblemática, e é emblemática da lógica do serviço público. Nós estávamos trabalhando com uma unidade de educação infantil, tinha um relógio desses grandes, assim, desses simples, mas números pretos, ponteiros lá, e o horário de saída de um grupo de educadoras, de professoras, era 6 horas da tarde. Não tinha mais nenhuma criança na unidade. 5 mulheres sentadas, olhando o relógio. Não tinha mais nada para fazer, olhando o relógio. Eu penso que elas passaram quase 20 minutos olhando o relógio. Qual é o problema dessas trabalhadoras, dessas mulheres, 20 para as 6, não tem mais criança? Por que é que elas não podem... Pior, não tinha ponto. Não tinha esses pontos. Não tinha o controle eletrônico. Mas aí o que acontece? Ficou esperando. Por que nós não podemos pactuar? Ah, não, porque aí eles vão começar a forçar que as crianças saiam mais cedo para eles irem embora mais cedo. Como se o trabalhador público fosse um irresponsável. Como se o trabalhador público fosse alguém que operasse contra o fundamento do trabalho dele. Mas, para mim, aquela cena nunca mais saiu da memória. Isso é um problema, sabe por quê, gente? Hoje eu chefio um departamento que nós temos 2 outros colegas que são trabalhadores técnico-administrativos, e, como chefe do departamento, eu tenho que controlar o horário. E aí, no controle do horário, eu coloquei para os meus colegas: terminamos a tarefa, não tem mais nada para fazer, fechamos o boteco e vamos embora? O que começou a acontecer na universidade? Lá na psicologia não trabalham, porque está fechado. Mas se não tem mais nada para fazer, nada, por que as pessoas vão ficar lá paradas esperando os 15 minutos do relógio bater para ir embora? Então, essa inconsistência de trabalhador ficar contra trabalhador, o outro setor que vê pergunta: mas como é que na psicologia conseguem? Poxa, nós podemos tentar ter a mesma coisa no nosso setor, mas parece que existe uma lógica de que o indivíduo é maior que a coletividade. Não sei se parece, eu acho que a lógica é essa, né? E aí eu vejo que uma das grandes tarefas que nós temos como trabalhadores é que a gente possa pensar a organização do nosso processo de trabalho como aquele pedaço de chão que está por debaixo do degrau. Porque aquele degrau só se sustenta porque tem o chão. Se nós nos organizarmos no nosso local de trabalho, levantando quais são as grandes questões que nos afetam, quais são as nossas necessidades a cada minuto da nossa longa jornada de trabalhadores, e levar essas discussões com outros companheiros do mesmo setor, com outros companheiros de outras áreas do serviço público, com outros trabalhadores de outros setores da produção econômica, nós vamos realizar não a frase que o Marx disse: nós vamos realizar uma coisa que só os trabalhadores podem e podemos fazer. É a mudança do mundo para que ele opere numa condição de igualdade de direitos para todos, né? E, principalmente, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de companheiro, companheira. Eu acho que demora mais para falar, então eu gosto mais da palavra camaradas. Mas é só uma questão de ideologia também. Camaradas, nós temos que nos preocupar profundamente com todo o padrão de norma e controles que estabelecem sobre o nosso trabalho. Cada vez que alguém chega num ambiente de trabalho a nos controlar e a normatizar o que fazemos, se vier pela via da imposição, não serve. Porque quem está numa unidade de educação infantil e está lidando com uma criança e está fazendo a manutenção da higiene corporal daquela criança e recebe a regra: olha, você tem que fazer desse jeito, você tem que higienizar assim e pegar o talco não sei aonde, aí a trabalhadora olha, ou o trabalhador: mas aqui não tem talco? Como que você quer que eu faça uma coisa que eu não tenho condição de fazer? Então, essas normas, elas têm que vir acompanhadas de toda
todo o substrato de todos os instrumentos necessários para o cumprimento do que é pedido. Mas tem uma coisa importante, dentro de um ritmo possível de ser executado pelo trabalhador. Eu já vi uma creche, né, uma sala é porque cada lugar chama de um jeito, mas de núcleo de desenvolvimento infantil, que era uma coisa impressionante. Uma professora para cada 3 crianças. Na Bélgica, uma professora para 3 crianças. E um método pedagógico genial. Uma criança era uma criança de 1 ano e qualquer coisa, a outra criança tinha 3 anos e qualquer coisa, e a outra quase nos 5 anos, saindo para o ensino fundamental. São turmas com diferentes idades. E aí dá para fazer. Agora, quando nós chegamos na nossa realidade de precarização do cuidado com a vida no seu início, para que serve isso? Né? Muitos poderão dar muitas explicações. A minha explicação mais fácil é a seguinte: para tornar aviltado, né, para tornar... sabe uma ameixa seca, assim? Uma uva passa? É como se a vida fosse se recolhendo porque falta mediação, falta alguém que me diga: Maria, levanta a perna direita. Esse é o lado direito, eu sou canhota, às vezes eu me confundo. Levanta a mãozinha direita, vamos secar o sovaco do lado esquerdo. Olha o trabalho genial de maturação neurológica, ensino de lateralidade, e ela só está secando a criança. Quem achar que essa profissional só está secando a criança depois do banho, tem que começar a rever profundamente os seus conceitos, né? É isso mesmo. Mas aí tem uma coisa que eu penso como psicóloga que é fundamental. Se nós não tomarmos consciência de quem é aquela primeira pessoa que, às vezes, de maneira espantada, nos olha de manhã cedo, vocês nunca tiveram essa sensação? Você está se arrumando para ir para o trabalho, aí você está lá no espelho, aí de repente você se olha. Quem é essa pessoa que está aí? Aí você se olha mais um pouquinho. Nossa, eu acho que eu conheço. E aí você se olha mais um pouquinho. Eu falo isso porque eu já passei por isso. E te tranca uma lágrima do tamanho da tua garganta. Não é a pessoa que eu queria ser. E essa pessoa que eu não queria ser é a pessoa que vai trabalhar. E talvez por isso eu me submeta, talvez por isso eu baixe a cabeça. Porque aquele que está sendo destruído não é quem eu queria ser, é aquilo que eu me tornei. E essa lágrima que quase sufoca, que às vezes não caberia o mar inteiro para ela ser chorada, porque é tanta a dor da gente não ser aquilo que nós projetamos um dia como desejo de ser, que nós pensamos que nós não podemos mais, que a gente não consegue mais. Mas quando nós lembramos que outros tantos têm uma lágrima do tamanho da garganta que quase tranca a respiração, e a gente olha para o lado, como vocês podem olhar agora. Eu duvido aqui quem não. Porque essa dor nos acompanha. E não é porque o município paga mal. Não é porque o prefeito não nos atende. Não é porque a direção do sindicato é super ocupada e ela não tem tempo de ajudar a gente a discutir o vazamento que tem no telhado da escola. Sei lá. É porque existe uma coisa perversa chamada capitalismo. E os trabalhadores têm que olhar o que é essa coisa perversa, que eu gostaria de estar numa mesa de bar para dizer exatamente o vocábulo adequado, né? Mas eu tenho uma coisa de professora, nesses ambientes eu não consigo falar aquelas palavras que ajudam as lágrimas a se libertar, né? O capitalismo é tão perverso que ele quase nunca nos permite a surpresa do encontro cada um consigo próprio. E essa perversidade do capitalismo, companheiros e companheiras, camaradas, ela só se resolve com estudo e conhecimento. E os trabalhadores têm o direito e a obrigação de estudar mais e conhecer mais. Eu não estou falando de estudar na universidade, eu estou falando de dizer, gurias, vamos lá em casa, vamos fazer um café e vamos ler o manifesto do Partido Comunista? Quem se junta para fazer isso? Ah, coisa chata, ficar lendo. Pois é.
A elite dominante se produz em glória e alegria quando o trabalhador diz: ai, que coisa chata ficar estudando. Porque quem sabe, gente, pode cair, mas cai de pé. Nunca vão nos botar de joelhos quando o conhecimento estiver a serviço da libertação da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora... E a classe trabalhadora aparece muito com essa padaria. E eu gostei muito da padaria aqui, né? Parabéns ao grupo. Porque nós movemos, sim, uma padaria. Mas nós tratamos tão mal o produto de base dessa padaria, que é a nossa consciência crítica, que ou ora o pão abatuma, ou ora o pão queima, e é difícil que a nossa consciência crítica produza uma refeição inesquecível. E a refeição inesquecível da consciência crítica, e aqui quero parabenizar, né, na figura do Sérgio, da Ieda, né, dos companheiros do Sintraceb, a greve que eles fizeram e a grandeza do que foi a resistência dos trabalhadores em Blumenau, numa cidade que, suponho que, como Jaraguá, tão conservadora quanto os trabalhadores que se organizam, de levar a luta e dizer: eu não moro em Blumenau, mas eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Sou exportada de uma terra chamada Santo Ângelo das Missões. Como diz os meninos, é isso aí, mano. E a terra de Sepete Iraju é uma terra de guerreiros, e para nós Sepete Iraju é um exemplo de que nós vamos lutar. Eles podem matar o nosso corpo, mas eles jamais vão ser capazes de obstruir a nossa consciência. E sobre isso, companheiros, nesse processo que eu vejo cada vez mais de destruição da dignidade do trabalhador público, tenho dificuldade também com esse nome servidor. Né? Se a gente for olhar na história das palavras, servidor é aquele que serve. A palavra servidor, vou fazer uma pesquisa, né? Porque a pessoa tem que pesquisar, vem do latim servitium, que diz, e essa palavra no latim quer dizer escravidão. Isso aqui acho que um dia valeria um debate em algum momento, né? E também trabalhador não traz muita vantagem semântica, porque trabalhador vem da ideia de tripalho, que era um instrumento formado com 3 pauzinhos, assim, com uma ponta de metal, 3 assim. E você batia... Ele era instrumento de tortura, mas o tripalho, né, diferente do sentido da palavra servidor, antes de ser um instrumento de tortura, era um instrumento que os agricultores usavam para debulhar o trigo. E do trigo debulhado fazer o pão. E do pão feito alimentar o corpo. E o corpo alimentado fazer crescer o sonho. E o sonho crescido fazer mudar a vida. Então, eu gosto muito mais de trabalhador porque ele me dá mais chance de fazer poesia. Servidor não é útil a poesia. Eu acho que trabalhador é mais bonito para fazer bonitezas. Mas aí o que vem dessa coisa das palavras? E agora o tempo aqui já estamos terminando, porque o meu relógio é preciso. Eu penso que tem uma coisa importante assim, ó. Quando a gente se organiza como trabalhador, as elites endurecem. Então, vocês sabem que daqui para frente a coisa vai ficar mais dura para vocês. Trabalhador organizado é um problema para a elite. Mas, cada vez que a elite endurece, os trabalhadores se organizam mais. E, cada vez que os trabalhadores se organizam mais, as elites endurecem. Então, vem uma coisa que é: não dá para desanimar no momento em que a elite endurece. Porque, no momento seguinte, gosto muito da lembrança da companheira Lucy, no momento seguinte pode estar a nossa vitória. Então, não dá para parar de lutar. Pode ser que, em algum momento, a gente tenha esperança como companheira. Esses dias eu vi um companheiro no congresso falar: temos que perder todas as esperanças. A gente não tem que ter esperança. A gente tem que ter a certeza de que só lutando a gente consegue realizar o mundo que nos dá a chance de ser mais gente. Então, o caminho da luta, e eu gosto muito daquela ideia, talvez alguns companheiros aqui conheçam, quando o Eduardo Galeano fala da utopia. Mais do que esperança, nós precisamos de utopia.
E a utopia não é um lugar onde a gente chega. E o Galeano contava, utopia é um ponto. E eu me aproximo desse ponto um passo, esse ponto se distancia um passo. O importante, companheirada, não é chegar, é se manter no caminho. E aí tem uma coisa, e eu vou pedir para vocês pensarem sobre isso. O Luiz, no começo, falou que ele, em casa, tem 3 mulheres que mandam nele, e no sindicato são 6, né? Eu, particularmente, teve uma época que eu achava bem legal, assim, né? As mulheres no poder. Mulher no poder é tão chato. Por quê? Porque o bom no poder são homens e mulheres conscientes de que a dignidade da existência humana é o mais importante. A dignidade da existência humana é a dignidade de homens e mulheres, brancos, negros, indígenas e todas as raças que a gente não sabe nem nominar, e todas as orientações sexuais que a gente sequer conhece. A dignidade humana é o que nos dá a condição de fazer a luta da vida e fazer a luta da nossa existência valer a pena. Lá em Blumenau, eles colocaram um arranjo de flor, e aí, sem pedestal, fica difícil mostrar o que os companheiros de Blumenau viram, né? Mas é uma flor tão bonita assim que a natureza teve tanto tempo para produzir, né? Saiu do ventre da terra e se fez bonita e se fez comércio, e foi resultado de trabalho e se botou para a vida, né? E essa beleza toda, de repente, e a coisa vai exatamente como a vida de vocês. E ninguém berra, porra, para de fazer o que você está fazendo. Pô, para de fazer isso. E eu não tinha pensado nisso lá em Blumenau, e depois eu fiquei muito tempo pensando. Eu debulhei uma flor inteira em cima da mesa e ninguém falou nada. Se eles não falam por causa dessa flor, vão falar da sua vida, vão falar da condição do seu trabalho. Se numa mesa, por um ato cênico, por um ato de recurso à consciência, alguém é capaz de fazer isso com uma flor e a gente não reage, como é que a gente trata a nossa vida no nosso local de trabalho, na nossa condição de existir como trabalhador público? E, para finalizar, companheiros, o que acontece com o trabalhador público? A gente não consegue mais reagir sozinho. O nosso único caminho é na unidade. O sindicato é a unidade que pode nos levar a recompor a beleza que foi destruída e aprender que ninguém tem o direito de destruir a flor da minha existência. E aí eu vejo que o fundamental nesse momento é a gente aprender a lição do velho mestre Paulo Freire, aprender a dizer a nossa palavra. Quando cada companheiro e cada companheira tocar de dizer a sua palavra, as flores vicejarão em jardins de sonho. E quando a gente trouxer esses jardins para fora, ninguém vai tocar a gente para a destruição. E, principalmente, tem um camarada que eu gosto muito, e vou contar dele rapidinho para fechar aqui, ainda que a gente possa fazer debates críticos, mas eu gosto quando ele diz que nós precisamos, sim, sonhar. Mas nós temos que ter a condição de crer em nossos sonhos. E de, crendo em nossos sonhos, realizar escrupulosamente as nossas fantasias. O que nos dá escrúpulos é a medida do real. O trabalhador público, quando podendo fazer o seu trabalho, quando podendo dizer, para de me destruir, ele constrói uma cidade melhor. Essa cidade depende do trabalho de cada um de vocês. A nossa cidade em Blumenau depende do trabalho de cada um de nós que somos servidores públicos municipais. Esse país depende de nós. Então, o que tem aqui de importante? Cada vez que eu me posiciono, toda a sociedade ganha. Com todo respeito ao trabalho dos companheiros têxteis, da metalurgia, do cristal, mas o servidor público é o trabalhador estratégico para uma sociedade que sonha em ser justa, fraterna, igualitária
Eu tenho um sonho particular, um dia, quem sabe, socialista. Muito obrigada.